palavra. E nós não queremos simplesmente uma boa interpretação de texto. O que nós desejamos é a edificação que transcende ao pregador, que só pode vir pelo Espírito Santo. Então faça isso ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Nosso tema, amar os irmãos, um mandamento possível. Se não acrescentei aqui, mais difícil, né? Poderia ter acrescentado, possível, mais difícil. Mas na verdade, ele é possível sim, e nós vamos então ver isso aqui nesse texto de hoje, né? Em muitos momentos da minha história como cafeicultor, eu me beneficiei de plantas à beira ou dentro da própria lavoura de café, ou mesmo indo para a escola, voltando, e lá não tinha esse negócio de ir de ônibus, e a escola não era perto, era longe, e você chegava em casa com muita fome, então você devorava as frutas da beirada da estrada, bananas, laranjas, que tivesse, a gente pegava e comia, porque estava com muita fome. E a gente nunca procurou uma laranja em bananeiras, e nem bananas em laranjeiras, porque é impossível uma laranjeira produzir bananas e vice-versa. Agora, é possível, e lá tinha muito, que faça o enxerto, em que tem o pé, um limoeiro, corta-se e coloca ali uma mexerica pocã, e então ela deixa, a árvore passa a ser uma mexeriqueira e não mais um limoeiro. E é isto que eu quero que você entenda como alguém que é nascido de novo, alguém que é tratado pelo Espírito de Deus, e isto incomoda o meu coração para comigo mesmo e creio o seu. E nós vamos hoje tratar aqui, relembrar um pouquinho do texto anterior e tratar o texto de hoje. Quando o Espírito Santo é posto em nosso coração, assim como o limoeiro deixa de ser limoeiro e passa a ser o que foi lhe enxertado, nós passamos a ser espirituais e começamos a produzir fruto do Espírito. E o que abre os aspectos do fruto do Espírito não é nada mais e nada menos do que o amor. Mas o fruto do Espírito é amor, e aí vai enumerando alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio e coisas parecidas com isso. Há uma conexão no texto lido, os versículos 7 a 11, com os versículos anteriores. A prova de que somos verdadeiramente cristãos, como nós estudamos na quarta-feira passada, não está nas experiências místicas, nos arrepios, na luz que brilhou no quarto, ou uma voz que sussurrou no meu ouvido, ou alguém profetizou e deu certo. Mas segundo o apóstolo João, a evidência de que você verdadeiramente está em Cristo está na obediência, no deleite da obediência e no contínuo ato desse deleite de obedecer os mandamentos de Deus, andando com Jesus. Então, independe de uma experiência, é uma vida contínua, não só numa obediência, porque às vezes há uma obediência que é forçada. Você obedece porque você é obrigado. Por exemplo, creio eu que a maioria, se não todos nós, não ficamos confortáveis com essa máscara na boca. E nós não estamos aqui de máscara, não é porque nós gostamos da máscara, é porque é lei e, segundo a lei, possivelmente dá uma certa proteção e segurança. Então você faz mais por uma exigência legal do que simplesmente por se... que bom, eu vou passar a usar, porque tem alguns aí que são mais chiques que os outros, né? Aí se tem uma camisa listada, a máscara é listada. Se a camisa é azul, a máscara é azul. Se a camisa é vermelha, a máscara é vermelha. Se a camisa é verde, aí vai, né? Que bom também, não tem problema não, vai lá, vai seguindo lá. Mas ninguém gosta muito dessa tal de máscara, é verdade? Até porque não deixa nem a gente conhecer direito as pessoas, né? Tem uma pessoa que chegou para a igreja e sempre vendo. Aí, certo dia, ela foi lá em casa, com o namorado, chegou lá e ela foi tomar um café e ela tirou a máscara.
Oh, não sabia que você era assim, né? Eu conhecia só daqui para cima. Mas é uma diferença. Mas então, você tem essas exigências, né? Agora, no contexto dos mandamentos do Senhor, não. Você não só obedece, mas você tem alegria em obedecer. E um ato contínuo na obediência. A doutrina vital estabelecida no texto de hoje aqui relaciona-se ao amar os irmãos. Vamos para o texto? Nossa primeira afirmação é: João nos ensina o amor compreendido e habilitado. Ele faz um jogo aqui de palavras sobre antigo amor, novo amor. Antigo mandamento, novo mandamento. E por que ele está falando a respeito de ser um mandamento antigo? Olha só, versículo 7. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo. Mas quando ele vai, logo em seguida, no versículo 8, todavia vos escrevo novo mandamento. Laís, dá para entender isso? Não vos escrevo mandamento novo, mas vos escrevo mandamento novo. É isso que está falando, não é isso? Não vos escrevo mandamento novo, mas vos escrevo mandamento novo. Como entender isto? Primeiro vamos lá para a gente entender isso no Antigo Testamento, Levítico 19, 18. Levítico 19, 18, encontraremos ali o amor ao próximo, ao irmão, já determinado, ordenado mesmo lá no Antigo Testamento. Ou seja, havia conhecimento desde o Antigo Testamento. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo. Veja bem, ele está falando aqui de amor aos irmãos. Claro, você tem que amar o próximo, também é um mandamento. Mas neste contexto é amor aos irmãos. Por isso, os filhos do teu povo, mas amará o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. E neste contexto aqui é muito mais relacionado numa comunhão direta de amor. Então este mandamento, ele é antigo, porque ele foi ensinado lá no Antigo Testamento. Mas no Evangelho escrito pelo próprio apóstolo, em João, capítulo 13, João 13, versículo 34, nós encontramos qual é este novo mandamento, mas só que este novo mandamento aqui, citado por Jesus, torna-se de certa forma antigo em João, porque João escreve depois, João escreve bem lá na frente. Então ele dizendo assim, antigo porque lá no Antigo Testamento tinha, e porque Jesus também lhes ensinou, como está em João 13, 34, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Porque ainda aqui, embora o texto diga um novo mandamento, porque ainda continua sendo antigo mandamento? Antigo mandamento no sentido de conhecimento dos leitores de João. João tinha conhecimento de que os seus leitores sabiam tanto da exigência da lei, quanto aquilo que Jesus havia falado sobre o amor aos irmãos. Então, por isso, um antigo mandamento. Mas há outro aspecto importante que ele fala, não é novo, é velho, é antigo, mas é novo. Em que sentido este mandamento que é antigo também é novo? E isso é muito interessante. Novo porque João mostra que o amor foi evidenciado, ele foi aperfeiçoado no sentido de revelação em Jesus. Jesus cumpriu o amor ao próximo de forma a evidenciar de uma maneira tão simples e tão clara, que não tinha como você não entender, não simplesmente o mandamento de vai lá e faz, mas a realização deste mandamento.
E aí entra uma ação de Jesus sendo realizada, e isto vai entrando no coração dos servos do Senhor, dos discípulos de Jesus, e a mente vai abrindo, porque a luz do mundo vai brilhando este amor. Vamos lembrar? De que forma que o próprio Jesus disse que o amor de Deus foi evidenciado ao mundo? Porque Ele enviou seu Filho unigênito. Olha só como Ele diz, ainda aqui no versículo 8. Todavia, não vos escrevo mandamento, todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Ou seja, à medida que este amor foi revelado em Jesus, e uma vez que o Espírito do Senhor entrou no coração nosso, Ele vai abrindo os nossos olhos, e este amor, duas coisas importantes, ele é visto na prática de Jesus, mas ele é conhecido interiormente naqueles que estão em Jesus. Olha só o que ele diz, que é verdadeiro nele, em Jesus, e em vós. Então, este amor, por que ele é um novo mandamento? Porque ele é algo que vai se renovando na nossa vida. A vida cristã não é uma tarefa dada para um tempo determinado, para depois dar uma outra tarefa para tempo determinado. É por isso que o Evangelho, ele não precisa ser inventado. Não precisamos fazer culto para atrair jovens, culto da mulher, culto não precisa. Faz culto a Deus. Se for para as mulheres, ok, bênção pura. Mas não precisa ser o culto das mulheres, o culto dos jovens, o culto dos homens, o culto de não sei o quê. Não precisa. A grande realidade é o povo de Deus ter este relacionamento de crescimento em Jesus, à medida que os encontros aqui no templo sejam apenas consequências da nossa vida em Deus, e não o contrário. Não é uma questão de que eu venho no templo e aí eu fico cheio, aí eu vou me esvaziando na segunda, na terça, na quarta eu venho, fico cheio de novo, aí esvazio na quinta, aí na sexta eu fico cheio de novo, aí esvazio no sábado, aí no domingo eu fico cheio de novo, que vem de manhã e vem de noite. Não, não é isso. Os encontros, sejam aqui no templo, sejam nas casas, seja no culto doméstico, é algo que tem que ser um reflexo da nossa vida. Então, este mandamento é algo que vai entrar, à medida que o Espírito Santo vive o nosso coração, ele vai movendo em nós progressivamente este desejo e a alegria de andar como Cristo andou, obedecer como Cristo obedeceu, amar como Cristo amou. Esta é a grande bênção daquele que tem um novo mandamento. Aí eu tenho uma ordem para amar aqui e agora, uma ordem para amar daqui a pouco, uma ordem para continuar amando e em qualquer circunstância. Vamos ver mais um pouquinho sobre essa questão aqui. Mas eu preciso ainda voltar para mostrar a realidade disso, que eu não posso mais justificar o meu ódio ao irmão. Vamos lembrar aqui que a grande questão colocada aqui não é, olha o tema, o nosso tema não é assim, quer ver? Amar a mim, um mandamento possível aos irmãos. Não diz respeito a uma medida daquilo que eu tenho recebido. Eu estou aqui, mas o Rick e a Laís deixaram de me amar. Não, não tem a ver com o que eu recebo. A ordem é para que eu ame. O mandamento é para que eu ame, não que seja amado. Olha só, a ordem é esta: está em vós. Lógico, aquele que ama e não é amado, ele vai sofrer mais do que os outros. Mas eu não posso me preocupar e nem justificar. Olha só o que diz aqui, por gentileza, 1 de João 2,
3 a 6, nós já até lemos no passado, né? Quarta-feira passada, sabemos que o temos conhecido se guardamos os seus mandamentos. A grande questão aqui é esta. Agora, 1 Coríntios 5, 17. 1 Coríntios 5, 17. Eu estou com dúvida se... Não, é o 2 Coríntios. É porque eu estava com dúvida aqui, é o 5 mesmo. Foi a minha caneta que errou aqui. Minha caneta. 2 Coríntios 5, 17. Qual é a expressão que está aí? Se alguém está em Cristo, é... Agora, vamos para o original? Para o original não é simplesmente uma nova criatura, mas o termo é mais amplo, é uma nova criação. É como se você não existisse até aquele momento, só no plano de Deus. E naquele momento você passa a existir não só como uma transformação, mas como uma nova existência. Aquilo que não existia no seu coração, que foi lhe tirado por causa da culpa do seu próprio pecado em Adão, Deus faz um novo no seu coração. Então não tem como você negar. Eu sou cristão, então você precisa entender esse novo mandamento. 2 Coríntios 5, 11. Vamos voltar aqui no 11. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens, somos cabalmente conhecidos por Deus. Espero que também a vossa consciência reconheça. Não recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damos-vos ensejo de vos gloriares na nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração, porque se enlouquecemos é para Deus, se conservamos juízo, para vós outros, pois o amor de Cristo nos constrange. Então, antes, como carne, conhecemos um Jesus. Agora, transformado, nós não mais o conhecemos como conhecíamos antes. Temos agora uma nova visão, os olhos foram abertos. E aí, depois do 11, você tem também o 16. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. Não tem como você justificar e dizer assim, a carne é fraca. Bom, eu sei que a carne é fraca, mas isso não vai justificá-lo. Pode até explicar, mas não vai justificar. Então, é antigo porque foi pregado pelo próprio Deus e é o próprio Deus. Novo, porque em Cristo ele foi abrangido o seu conhecimento. E dia após dia nós vamos entendendo mais e mais este grande mandamento. Sabe de uma coisa muito importante? É que doutrina, quanto mais pesada for, mais deveria nos fazer encantar com Cristo. A igreja passou por um longo tempo sem trabalhar muito essa questão doutrinária. E, particularmente, acho que ela perdeu muito. Porque uma igreja que entende as doutrinas verdadeiras, básicas, sérias, justificação, eleição, predestinação, graça, pecado original, santificação e aí por diante, a igreja que entende isso, ela vai querer cada dia mais ter vida santa, cada dia mais ter comunhão, cada dia mais pregar o evangelho para aquele que ainda não conhece. É ao contrário do que as pessoas falam, se existe predestinação, não precisa fazer missões, não, pelo contrário. Ainda tem gente aqui na pracinha, deve ter eleito ali, então vou pregar, preciso pregar. É por isso que eu preciso pregar.
É por isso. Então eu vou conhecendo mais, e quanto mais eu conheço, então ele é um novo, no sentido de um conhecimento ampliado. Então novo por isso. Antigo, porque foi anunciado há muito tempo, já desde toda a palavra de Deus anuncia este mandamento do amar ao irmão, mas ele é novo porque em Cristo ele é expandido aqui no nosso intelecto e no nosso coração. Mas tem um segundo ensinamento de João aqui, que eu quero destacar. Enquanto temos o primeiro, João nos ensina o amor compreendido e habilitado. No segundo, João nos ensina o amor ao irmão ordenado como evidência de um novo nascimento, como luz. Não tem como eu dizer que sou um novo nascido e odiar o meu irmão. Olha só o que ele vai dizer logo no versículo 8 que nós lemos. Estou aqui em Coríntios. 8 que nós lemos. Ele vai dizer assim: porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele, versículo 9, que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz. Então, como que João está dizendo? O que João está dizendo? Ele está dizendo que a minha vida, o meu relacionamento com o meu irmão, veja bem, não é o relacionamento do meu irmão para comigo, não. Ele está falando isso para você, aí para mim. Mas agora, quando eu estou lendo o texto, pregando o texto, ele está falando para mim. É o meu relacionamento com os irmãos, o que eu faço com os irmãos, a maneira que eu reajo com os irmãos, evidencia se eu estou na luz ou se eu estou nas trevas. Se eu estou na luz ou se eu estou nas trevas. Esta repetição que é interessante porque ele fala antigo, novo, trevas, luz. Ele trabalha esse jogo de palavras, né? Desde do momento em que ele começa, agora ele repete um jogo de palavras de novo sobre trevas e luz. As trevas vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz que está na luz, este então deve amar o seu irmão. Então não há muito o que explicar. Não precisa explicar. Explicar isso é complicar. Alguém, certa feita, disse uma frase que o progresso é o homem complicando as coisas simples, né? Não vou entrar no mérito se está certo ou se está errado, não. Mas agora, nesse caso aqui, tentar explicar isso aqui é complicar, porque não tem o que explicar. Se eu falo que estou em Jesus e odeio o meu próximo, diz a palavra de Deus que eu estou nas trevas. Aí você pode pensar assim, veja bem, mas é muito difícil. Vamos voltar para João 13:34? Preste atenção. O diabo também fez alguns versículos, alguns ditados, meio tipo de versículos, né? Crente não leva desaforo para casa, crente não é cachorro de ninguém, eu não sou capacho de ninguém, não é? Não é assim que nós, às vezes, falamos ou ouvimos. A expressão aqui vou lhes dar um novo mandamento. Qual? Que vos ameis uns aos outros. Se fosse para terminar aí, seria tranquilo. Que vos ameis uns aos outros. Agora, olha só, qual é a base do meu amor para com vocês? Qual é a comparação? O amor de Cristo. Assim como eu vos amei. E isso serve para o perdão também, que ele também disse que
Da maneira como Deus, o Pai, perdoou vocês devem perdoar uns aos outros. E aqui está falando do amor, que assim como Jesus me amou. Eu posso dizer assim: o Jesus não merece o meu amor, o Odair não merece o meu amor. Tá, não merece mesmo não, e daí? Se Jesus fosse grosseiro, ele ia falar assim: e eu com isso? Eu não mandei você amar aquele que ele ama, eu mandei você amar assim como eu amei. A grande questão aqui é, não, o Jesus já merece, então não, não é isso. A Laís merece, ou não merece. Não, não é isso. A questão é, eu preciso amar como Cristo me amou. E aí então vai mostrar se eu estou nele ou se eu estou no diabo. Tem muita gente que não gosta que a gente fala sobre isso, não. Só, irmão, não adianta. Se a pessoa não está em Jesus, ela está no diabo, não tem jeito. Ela pode até ser boazinha. Ela pode até ter moral, ela pode até ser esposa de um homem só, ou esposo de uma mulher só, bom pai, bom esposo, ou boa esposa, boa mãe, bom vizinho, bom empresário ou bom empregado. Pode até ser alguém de moral, mas se ele não estiver em Jesus, ele está no diabo, não tem como você negociar. Ou ele está na luz, ou ele está nas trevas. Quando Jesus chega, o que ele disse no versículo 8? As trevas vão se dissipando. Steve Lawson, é atribuído a Steve Lawson, não sei verdadeiramente, porque eu não li nada no livro dele, né, eu nem o ouvi falar, mas alguém escreveu como se fosse Steve Lawson, né? Você precisa, como cristão, buscar a sua amizade com pessoas que queiram vida santa. Não dá para um filho da luz amar, relacionar e ter como melhor amigo um filho das trevas. Não, está falando para você odiar. Não estou falando para odiar, não estou falando nada de odiar, estou falando de relacionamento, de melhor amigo. Como é que eu posso ver isto? Vamos aqui, deixa eu ver onde que eu estou nesse texto aqui. 2 Coríntios 7, ou 1 Coríntios 7, não, segundo mesmo. 6 primeiro, né? 6, a partir do 14. Não tem como eu dizer que que odeio o meu irmão, ou que eu ando na luz, que estou na luz, e odiar o meu irmão. Mas também não tem jeito de eu manter comunhão com os ímpios, no sentido de melhor amigo. Olha o que diz o texto: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus, do Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso retirai-vos do meio deles. Ele está falando aqui, nós estamos mexendo aí com igreja, tá, gente? Isso aqui é uma das disciplinas. Isso aqui é uma das disciplinas. Aquele que está no meio da igreja e que se recusa ao arrependimento e mantém a vida em pecado, aqui está dizendo como citação do Antigo Testamento: expulsai-os, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei. Serei vosso pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, o amado tais promessas, purifiquemos da impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Eu não estou dizendo que você não possa conversar, servir, ajudar, cuidar, mas estou dizendo no sentido de melhor amigo, de relacionamento. Qual assunto vai girar? Perdoe-me aqui.
Eu tenho um melhor amigo, meu melhor amigo é das trevas. Qual vai ser o assunto dele? Rapaz, final de semana, na balada, bebi tantas, usei isso, saí com tantas mulheres, fiz isso. Esse assunto não interessa para mim? Só justificando aqui que nós não estamos falando nem que você não possa se relacionar. Pelo contrário, tem que servir a todos e amar no sentido de servir, atender a todos, né? Mas no sentido de comunhão, não tem como. Não tem como. Assim como não tem como você falar que ama, que não, eu não amo meu irmão, eu odeio meu irmão, mas eu estou em Jesus. Não tem jeito. Os dois não poderão andar juntos, não, de forma alguma. Luz e trevas não andam juntos. Você já estava num lugar muito escuro e de repente alguém ou acende uma lanterna, ou um palito de fósforo, ou um isqueiro. Aquela pequena luz parece que é algo assim extraordinário, enche o nosso coração de alegria, né? Quando assim, às vezes um pequeno faz. Por quê? Porque luz e trevas não se misturam. Se você acendeu, acabam as trevas. E ele está dizendo justamente, olha só, aquele que diz que odeia o seu irmão, ou melhor, que está na luz e odeia os seus irmãos, ele está nas trevas. Aquele que ama o seu irmão permanece na luz. E aí a expressão, volta aqui, quem é o parâmetro? Não é o amado. Não importa se o rico vai merecer ou não o meu amor. Eu preciso amá-lo. Eu preciso amá-lo. Aquele que permanece na luz, olha só, aquele que ama seu irmão, permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. A palavra grega para tropeço é escandalon. Ele não promove nenhum escândalo. Ele não provoca no outro um sentimento de escandalizar. E lembra do que Jesus falou sobre o escândalo? Se eu for servir de escândalo para alguém, melhor me fora pegar uma pedra aproximadamente aí de uns 20, 30, 50 quilos, amarrar uma cordinha, amarrar ela no meu pescoço, chegar na terceira ponte, não precisa pular não, só jogar a pedra. E descer com a pedra porque ela vai te arrastar para o fundo. Ele está citando um exemplo de que é terrível quando um crente não leva a sério a sua vida de santidade. Não serve de escândalo, né? Aquele que ama o seu irmão. Se somos cristãos, não há desculpas quanto a amar os irmãos. Uma mente iluminada torna um coração motivado ao amor. À medida que eu vou me enchendo do Espírito, é claro que há uma luta, tá, gente? Não é uma coisa assim, não, sabe? Eu nem ligo quando falam de mim. Não é isso também não, né? Porque nós somos humanos, inclusive pecadores. Tem que ter a luta. Eu não estou querendo, não, mas eu preciso amar porque Cristo me amou. Sempre eu preciso amar porque Cristo me amou. E aí eu começo a contemplar este amor que é novo no sentido de expandido do conhecimento, e eu começo agora a amar o meu irmão. Para encerrar, João nos ensina que quem não ama o seu irmão ainda não nasceu de novo. Certa feita, alguém me perguntou, não lembro mais quem, mas há alguns anos, bastante anos, nós estávamos estudando na época Romanos 8. Romanos 8. E esta pessoa se dirigiu a mim porque nós estávamos falando sobre a questão de Romanos 8, 12 em diante.
fala sobre a questão de ser filho de Deus, e aí nós relatamos a questão da eleição, da escolha de Deus, e ela diz: como eu posso descobrir que sou um eleito de Deus? Como eu posso saber se sou um novo nascido? E aí aqui diz: o Espírito do Senhor testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Mas hoje nós temos mais alguma coisa. Quando eu tenho prazer nos mandamentos do Senhor. Quando eu amo o Senhor. Quando eu vivo com alegria os mandamentos do Senhor. Então o que mostra que eu nasci de novo? Quando a natureza do novo nascimento começa a governar a minha vontade. Estava vendo um debate entre que tem as doutrinas bíblicas da predestinação e eleição, e o outro que tem a doutrina que ele acha ser bíblica do livre-arbítrio, no sentido de escolha de salvação. Aí, aquela pessoa que seguia a linha arminiana, ela não conseguia entender que a doutrina da eleição, da predestinação, da salvação pela fé, pela graça, ela não anula a nossa vontade, mas ela trabalha justamente a nossa vontade. Ele não conseguiu, o debate todo, ele não conseguiu entender e não aceitou isso. É eu que quero Deus. Mas se você quer Deus, então você tem livre-arbítrio. Não tem livre-arbítrio não, meu filho, porque se eu quero Deus é porque Deus trabalhou o meu querer. É aí que você tem que chegar. Mas aí não. Então fica difícil de entender. Mas é justamente esta a grandeza. Há algo que reinando no meu coração agora faz germinar uma nova vontade. E a nova vontade é a vontade que está em acordo com a vontade de Deus. Por isso, se eu começar a odiar o meu irmão, isto vai evidenciar que eu ainda não nasci de novo. Não sou eu que estou dizendo, é a própria palavra. E Jesus disse isto. Será que ele disse isso, Cidinha? Jesus disse isso também? Vamos conferir? João, eu preciso encerrar porque sei que os irmãos estão cansados aí do serviço, né? João capítulo 3, agora está chegando no final já. João capítulo 3. A mesma coisa que ele usa para a mulher adúltera, registrada por João 8, Jesus usa aqui também. Ele fala assim no versículo 17, depois daquele versículo tão conhecido, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que tudo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. 17, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ele disse isso para a mulher adúltera: nem eu te condeno, vai e não peques mais, conserta a sua vida. Esta é a minha missão aqui e agora. Aí agora o que ele fala no versículo 18, quem crer nele não é julgado. O que não crê já está julgado, porque não crê no unigênito Filho de Deus. E agora João vai dizer o seguinte: aquele que odeia o irmão está nas trevas. Jesus não é trevas. Jesus é a luz do mundo. E olha o que ele disse sobre Deus no primeiro capítulo da primeira epístola. Ele disse, versículo 5, 1 de João 1, 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. A essência de Deus é luz. Se dissermos, versículo 6, que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, o que João disse? Mentimos. Então, se eu odiar o meu irmão, eu estou em trevas,
Então, se eu odiar o meu irmão e disser que tenho comunhão com Deus, eu estou mentindo. Quem é o pai da mentira? O próprio diabo. E se o diabo é o pai da mentira e eu continuo na prática da mentira, eu estou evidenciando o meu DNA de quem? Do diabo. Se eu ando nas trevas, eu estou sendo evidenciado como filho do diabo. Então é isso que João está dizendo aqui. É impossível odiar o irmão e dizer que está na luz. Só que tem uma coisa interessante aqui que eu preciso falar para a gente fechar. 2 aspectos. Primeiro, o novo mandamento, de 2 aspectos que nós vimos. Cristo evidenciando, e este mandamento revelado em Cristo agora estando em nós. Agora, aquele que odeia o seu irmão, ele está nas trevas. Lembro-me de um homem, não sei como está hoje, porque isso foi 97, 98, 1998, por aí. Ele dizia, sorrindo assim, as gargalhadas assim: eu quero ir para o inferno, porque lá eu posso tomar minha cerveja geladinha. Ele não tem nem noção do que ele estava falando. Por quê? Porque ele estava em trevas sem ver alguma coisa, mas ele também não sabe para onde vai. Olha aqui o versículo 11, anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Não é uma questão de trevas lá fora, e por isso eu não enxergo. É trevas lá fora, e trevas que entraram nos meus olhos e os cegaram. Eu estou nas trevas, odiando meu irmão, eu estou por dentro sendo trevas. Se eu odeio o meu irmão, o meu coração está em trevas. É a essência do não nascido de novo, que vive no governo de um mundo que não é nascido de novo. Ambos estão em trevas. Você já viu quando a pessoa se converte ao Senhor Jesus? Tem hora que dá uma vontade, Senhor, me converte de novo para que eu tenha sede da tua palavra como tinha quando me converti. A pessoa lê a Bíblia de dia, meio-dia, da tarde, dá uma paradinha, abre a Bíblia de novo, abre a Bíblia de novo e lê, ouve uma pregação lá, e está orando, e está cantando, e está lendo a Bíblia, aquela sede, aquela vontade de Deus, é porque foi moldado o seu coração para isso. O pecado é uma prática do homem, mas é só o diabo chamar e falar, vem, faz. O homem vai e faz com a mesma sede. O homem que está nas trevas. Então é algo interior e exterior. Eles não têm noção para onde eles estão indo e nem a gravidade disto. Existem pessoas que, pelo fato delas serem sempre machucadoras, nós vamos evitar de passar perto. Vou comparar assim, sem ofender os animais, mas ao boi bravo. Certo? Eu posso ter uma boa vaca leiteira, que eu vou cuidar bem dela, porque ela me dá lucro. No entanto, eu tenho que ter certos cuidados com ela que eu não teria com uma outra
que eu posso chegar. Então, há aquelas pessoas que, às vezes, você encontra com ela está te machucando. Então, você vai encontrar com ela o necessário. Mas a questão é, se ela, por qualquer momento, precisou, você não está no sentido de uma obrigação legal, mas com o coração aberto para atender, para ajudar, para servir. Entendeu? Porque, às vezes, né, você chega numa casa, está lá assim, cuidado, cão bravo, quem entra sem chamar? Bom, eu não entro. Porque você sabe que tem um perigo ali. E tem aquelas pessoas que só servem para machucar. E o próprio Paulo teve um certo desentendimento e disse, não quero ele comigo agora, porque não seria bom para mim agora. Jesus também disse, quando tiver um perigo, fuja para outro lugar. Isso aí seria na questão de alguns, não pode fechar o templo, não. E a nossa fé onde está? Bom, então Jesus falou que você está no lugar sendo perseguido, corre para outro. Então Jesus tem fé também, não? Então, quer dizer, a prudência vale, então tudo isso. A questão é, como você está para a pessoa? Pronto para servi-la? Não guarda rancor? Agora, se toda hora a pessoa também lhe dá uma punhalada, você vai fugir da punhalada dela. Né? Então não tem problema. Com certeza. Deu para entender, Cidinha? Né? Então, porque tem pessoas que, às vezes, só machucam, né? Você não pode ter ódio delas, tem que amá-las, servi-las quando elas precisarem, mas, às vezes, não dá para você ficar presente também toda hora, porque toda hora que ela sempre alfinetando, né? Então, ter o contato necessário, toda hora que ela precisar, está ali para servir. Isso é bom. Vamos fechar aqui, então? Número 1, o crente precisa entender que suas confissões devem ser autenticadas pelas suas ações. Não adianta eu falar que sou, eu preciso demonstrar isso em ação. 2, Jesus é a revelação habilitadora do amor de Deus. Ele nos ensina que temos que amar, nos ensina como amar e a quem amar. Então, ele é o parâmetro do amor. 3, o amor é um mandamento antigo porque já era ensinado antes, mas é novo na ampliação do seu conhecimento e prática. 4, quem ama a seu irmão anda na luz e é bênção, não é pedra de tropeço para ninguém. 5, quem odeia seu irmão está nas trevas, é dominado pelas trevas e é trevas. 3 coisas importantes. Quem odeia seu irmão está nas trevas, é dominado pelas trevas e ele é trevas. Ser cristão é obedecer os mandamentos de Jesus, andar como Jesus e amar o meu irmão como Jesus me amou. Senhor, você pode até falar, Senhor, é tão difícil amar o pastor. Aí ele vai falar assim, é mesmo. Por isso estou dando uns cuidados nele para ele melhorar, mas ame-o a si mesmo. Apenas ame. Eu entendo a sua reclamação, eu sei que ele é chato, eu sei que ele faz isso, mas ame-o, porque eu te amei. Né? Então esta é a ordem do Senhor. Vamos encerrar? Tem alguma pergunta mais?